devocional Palavra que Transforma. Hoje nós vamos falar sobre fé e obras. O livro de Tiago, ele descreve esta questão, que a fé e a obra, elas se relacionam entre si. A fé que há em nosso coração, que pedimos a Deus para que ela seja aumentada. Mas nós também precisamos colocar em prática o que nós aprendemos com o Senhor. Buscando a sabedoria no Pai, a nossa vida ela se desenvolve a partir da vontade de Deus e através dos ensinamentos, através da direção do Espírito Santo para a nossa vida. E assim as obras elas aparecem. E há alguns momentos da nossa vida em que precisamos decidir, organizar, precisamos desenvolver projetos, precisamos parar, prosseguir, precisamos de Deus uma direção. E quando nós temos fé para ouvir a voz do Pai e aceitar o que Ele nos diz e proceder da forma como Ele nos fala, as nossas obras começam a aparecer na nossa vida. E esse livro de Tiago, então, ele fala sobre essa questão. A fé e a obra elas se relacionam entre si. E no capítulo 1 do livro de Tiago, no Novo Testamento, a partir do versículo 2, ele diz assim acerca de provas e tentações, porque somos tentadas a todo instante a desistir de Deus, somos tentadas a todo instante a não querer ouvir a voz do Pai pela facilidade de resolver algumas coisas. Há mulheres, por exemplo, que preferem ficar no escuro de um quarto isoladas, em vez de enfrentar os seus problemas que Deus já pediu para que ela enfrente. O medo toma conta do coração, a culpa, a vergonha. Muitas mulheres, por exemplo, preferem deixar a educação de seus filhos de lado porque acham mais fácil seguir em frente, deixar a vida, dizer aos seus filhos como proceder. Há mulheres, por exemplo, que preferem desmanchar um relacionamento pela facilidade que ela considera, sendo esta separação maior do que sentar, entender a relação, perguntar para Deus, colocar Deus em sua relação. Há mulheres, por exemplo, que preferem aceitar uma porta de emprego em vez de esperar por outra que Deus já falou com ela, pela facilidade de já colocar as finanças para dentro de casa. Cada uma de nós temos as nossas limitações, cada uma de nós temos as nossas dificuldades, os nossos dilemas, as nossas brigas interiores, que queremos fazer algo, mas colocamos em nossa mente que não conseguimos, de desejarmos algo e o Senhor já disse que não é tempo ainda. Então a nossa vida, ela tem uma procedência sempre de olhar para toda a situação e ter que tomar uma decisão. E essa decisão exige fé. E quando nós tomamos posse da fé que o Senhor quer nos entregar, as nossas obras começam a aparecer. E a partir do versículo 2 do capítulo 1 de Tiago diz assim: Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. O que ele quer dizer aqui? Que as situações da nossa vida, aquilo que precisamos tomar decisão, aquilo que precisamos desenvolver na nossa vida, ela tem suas consequências. A naturalidade da vida, aquilo que nos acomete, porque a doença chega, as situações acontecem, isso tudo produz em nós paciência, como ele diz aqui. Sabendo que a prova da fé produz paciência. Nós precisamos buscar em Deus fé, para que essa fé nos ajude a ter mais paciência diante de todas as situações que passamos. E ele continua no versículo 4 dizendo assim: Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. A fé que pedimos para Deus, para passarmos pelas situações, geram em nós um coração paciente. Geram em nós a espera, geram em nós interromper uma discussão, porque preferimos esperar
os ânimos se acalmarem, por exemplo. E ele diz aqui que a paciência gera em nós uma obra perfeita, porque vem do Pai a fé, que gera paciência, que geram as ações a partir das nossas decisões. E essas ações, o estilo de vida que começamos a entender que é ideal para nós, geram as nossas obras. Por isso ele diz que a fé, ela se relaciona com a obra. E ele diz assim, no versículo 5, um versículo bastante conhecido, que: "E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não a lance em rosto, e ser-lhe-ás dada." Pedir mais fé para o Senhor, para termos coragem de tomar decisões. Mas tudo isso precisamos também da sabedoria, como já falamos em muitas reflexões no livro de Provérbios. Mas nós precisamos pedir para Deus. Se nós pensamos que nos falta sabedoria para as decisões e para as reações da nossa vida, precisamos então pedir para Deus essa sabedoria, para que a obra perfeita na nossa vida ela seja acompanhada com a fé. E nessas próximas reflexões, o meu desejo de falar com você, para tratarmos assuntos a partir da sabedoria. Quando buscamos em Deus sabedoria, nós começamos a entender como priorizar a nossa vida, como organizar, ter mais disciplina para algumas coisas. Nós começamos a reconhecer as nossas falhas e, a partir das nossas falhas, pedir para Deus mais sabedoria para cada uma dessas áreas. E essa sabedoria da qual eu falo hoje é a sabedoria que vem do alto. Neste mesmo livro de Tiago, no capítulo 3, no versículo 13, diz assim: "Quem dentre vós é sábio e inteligente?" Muitas pessoas são extremamente inteligentes, reconhecemos isso nessas pessoas, mas da onde vem essa inteligência? Se essa inteligência ela vem somente dos livros, da experiência da vida, de algo que ela ouviu, essa inteligência ela não é acompanhada pela fé. É uma inteligência acompanhada pelos preconceitos estabelecidos no coração dessa pessoa e no seu estilo de vida. E que, em alguns momentos, ela pode falhar porque vai contra a vontade de Deus ou simplesmente porque ela não suportará algumas decisões que tem que tomar. Porque, em alguns momentos, as nossas decisões, a partir da sabedoria que Deus nos dá, elas são difíceis de serem tomadas. Por isso precisamos de Deus, precisamos da fé do Pai, para suportarmos os dias maus e os dias bons. E continua aqui nesse versículo 13 dizendo assim: "Mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria." Então ele pede que quem tem inteligência, quem tem sabedoria, se ela vem do alto, a mansidão acontecerá, porque a mansidão ela é necessária para a tomada de decisões e para a direção diária da nossa vida. E ele continua nos próximos versículos dizendo da sabedoria que vem do alto e da sabedoria que não vem do alto. E ele fala no versículo 13 assim: "Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, porque ela vem de Deus. Depois ela pacifica. Se ela é pura, ela pacifica toda e qualquer decisão na sua vida. Seja uma decisão dolorida no início, mas ela pacifica porque ela é pura, porque vem do alto." E continua dizendo que ela é moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Porque ela é pura, ela não toma partidos, ela vem da vontade de Deus. Então é essa sabedoria que eu e você precisamos buscar a todo instante. E ele continua no versículo 18: "Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz para os que exercitam a paz." Quando buscamos a sabedoria do alto, a nossa vida ela se transforma em paz, mesmo nos momentos que aos olhos de pessoas que buscam a inteligência do mundo
não veem a paz. Mas você fica em paz, porque a sabedoria que você buscou, ela vem do alto. Nos próximos dias de reflexão eu quero conversar com você como priorizarmos a nossa vida, como organizá-la, como ter disciplina e disposição para vivermos neste mundo onde a ansiedade tomou conta dos corações, porque o mundo acelerou. Nós, mulheres, muitas vezes nos perdemos nesta aceleração, porque buscamos sabedoria no lugar errado. Hoje, busque a sabedoria dos altos céus. Peça para Deus. A palavra do Pai, ela te instrui para a obra, para a paciência, para a mansidão e para a paz. Ela te instrui para ser uma mulher de Deus, uma mulher sábia e cheia de fé. Fica com essa palavra e Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.